Eu quero pedir aos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na terceira epístola de João. Terceira João é a última epístola que nós estamos abordando do que João escreveu, do que ele ensinou para a igreja, e trouxe ali de ensinamento, exortações para a igreja do seu tempo, aos irmãos que estavam ali no seu tempo, e que chegou a nós aí. Depois de um bom tempo, nós temos essa palavra do Senhor, essas instruções de Deus através do seu servo João, para a vida da igreja local, que irá perdurar até a sua vinda. E a temática que nós temos desenvolvido em terceira João é essa abordagem exatamente sobre o encorajamento de nós continuarmos a transmitir o Evangelho e ensinar a verdade. Essa é a tônica de todas as epístolas de João, mas aqui em terceira João ele faz isso, escreve a respeito disso, falando sobre três pessoas, escrevendo a um discípulo amado e falando sobre os dois outros que estão envolvidos ali. Nós temos falado sobre isso, mas quero chamar os irmãos para assim lermos. Vamos posicionar em pé. Terceira João, são 15 versículos que nós temos lido, para ficar bem familiarizado com a mensagem, o texto de terceira João. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para que os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno, para com Deus bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e o lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos pelo seu nome. Oremos ao Senhor. Pai eterno e Deus bendito, mais uma vez, diante da tua presença, nós nos colocamos em orações, agora, Deus, clamando pela intervenção do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, iluminando-nos, ó Deus, nosso entendimento,
para a compreensão e aplicação da tua revelação, para que os nossos corações sejam regozijados, para que nós sejamos edificados, alimentados, instruídos, disciplinados e santificados pela tua palavra. Senhor, faz a tua vontade mais uma vez ser cumprida em nossa vida essa noite, e que nós venhamos, ó Deus, a cada dia mais nos curvarmos diante do Senhor, da grandeza do Senhor, diante da poderosa mão do Senhor, e assim, ó Deus, diante da tua palavra. Oramos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Se sentar, irmãos. No último momento que nós nos encontramos falando dessa carta, nós começamos a falar sobre o segundo personagem a qual João se refere nessa epístola. O primeiro dele nós vimos muito bem, que foi um homem, um amado servo do Senhor, que o próprio João chama ele de seu amado, né? João trata ele como um servo muito amado, chamado Gaio. E vimos quanto João fala do testemunho desse servo. E João traz ali para nós um ensino grandioso sobre a vida de Gaio a todos nós, que é exatamente o bom testemunho da vida desse homem e o que é ser servo. E isso ele faz nos encorajando, usando a vida de Gaio para nos encorajar hoje a exatamente assim como Gaio, continuarmos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com nossos procedimentos, transmitindo a verdade do Evangelho, ensinando essa verdade. Mas na sequência nós começamos a ver também, abordamos sobre um segundo personagem que é o oposto de Gaio, chamado Diótrefes. Um líder, um falso líder, um líder de mau testemunho. E vimos que João vai exatamente falar sobre esse homem. João vai trazer algumas características desse líder, né? E mostra a grande diferença, que é bem notável, entre Gaio e Diótrefes, e que João vai caracterizar esse falso líder. Qual é a ideia de João? Também trazer e nos mostrar exatamente ensinamento sobre como não é ser um servo, como é não servir ao Senhor, mesmo sendo um religioso, mesmo sendo um líder. As suas práticas, o que ele fazia, isso não condizia com a verdade. E João começa a caracterizar esse homem. João vai dizer que esse líder, ele tinha um espírito obsessivo por poder e relevância. Nós vimos isso no verso 9. E vimos a aplicação disso, diante do que nós abordamos, que esse espírito de Diótrefe, de uma pessoa obsessiva por poder e relevância, a qual ele diz que Diótrefe era que gostava de ser o primeiro, queria a primazia, isso não pode fazer parte da vida da igreja, da nossa vida como crentes. Ele diz que diante dessa característica de Diótrefe tinha alguns comportamentos que não pode haver no meio do povo de Deus. Diótrefe não queria ter comunhão com os irmãos, e isso nós vimos que é muito ruim, porque a igreja, a base da igreja, dos seus primórdios, era exatamente a comunhão entre os irmãos. Era o testemunho dessa comunhão que Deus ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. E como é que um líder pode cessear tal comunhão? Isso não parte de Deus. Isso não é uma boa referência. João vai dizer ainda que Diótrefes, além de ter esse espírito obsessivo pela primazia, por status, Diótrefes era um líder que tinha um espírito malicioso, má índole mesmo. Nós começamos a ver essa abordagem sobre ele no versos 10. E João diz que por ele ser um líder de espírito malicioso, de má índole,
Ele fazia acusações falsas contra os irmãos, proferia palavras maliciosas, contra esses irmãos. E é exatamente aqui que João vai começar a revelar as más obras de Diótrefes. Nós paramos bem aqui, quando eu disse que a gente ia começar a ver sobre as más obras de Diótrefes que João nos revelava. E como é que João revela essas más obras de Diótrefes? A sua conduta, como ele agia dentro da igreja contra os irmãos. E João disse que ele fazia acusações falsas contra os irmãos. O versos 10, a parte B, ele diz que Diótrefes proferia contra eles, contra nós, né? Ele diz, olha, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes proferia contra João, contra os servos de Deus, contra os missionários, palavras maldosas, maliciosas. E é muito interessante, irmãos, que nós vamos observar na vida deste homem, e quero voltar um pouquinho somente e abrir um parêntese aqui, e entre parênteses quero colocar o que eu falei. A minha pretensão com relação a Diótrefes, como eu quero reforçar, era falar o mais resumível possível sobre o mau testemunho de Diótrefes, porque isso não é algo plausível para nossas vidas, mas se faz necessário, João escreveu, então se faz necessário nós compreendermos os ensinamentos que estão aqui para a vida da igreja, para que eu e você, nós não venhamos tomar ou caminhar pelas mesmas sendas de Diótrefes, que nos sirva como alerta. Mas eu disse para os irmãos que eu queria no máximo um ponto no máximo 2, para encerrar a conversa sobre Diótrefes, mas isso me levou mais além. Mas hoje, pela graça de Deus, eu quero encerrar esse assunto de Diótrefes e tirar os ensinos da palavra de Deus aqui para nós. Por quê, irmãos? Porque João nos revela que esse falso líder, por não aceitar a autoridade de João, ele agia de forma maldosa no meio da igreja. Usava graves acusações vazias, levianas, infundadas sobre os irmãos. E qual era o intuito de Diótrefes aqui? Qual era o objetivo de Diótrefes? Era exatamente fazer com que João e todos os demais irmãos, eles fossem desacreditados pela igreja local, perdesse a credibilidade, e começava a plantar esses tipos de discórdias. Falava coisas más, proferia engano, mentira, palavras maliciosas, como João diz. Como isso é danoso, irmão, no meio do povo de Deus, como isso traz problema sério, quanto isso é prejudicial na obra de Deus, na obra do Senhor, para a igreja, como testemunho. Lembrem que eu digo sempre para os irmãos, se nós queremos que a nossa igreja local, ela comece a produzir frutos, nós precisamos fazer isso, começar a fazer isso a partir de nós. E como nós iremos fazer isso? Pelo nosso testemunho, pelo nosso procedimento, como nós agimos, como é a nossa comunhão, a nossa convivência. Porque se você for como Diótrefes e não gostar da sua liderança ou de algum irmão da igreja e começar a difamá-lo aí por fora, qual é o testemunho que você está dando? Como é que vai ser a visão dos incrédulos com relação a você, crente, e a sua igreja? Ela nunca vai querer fazer parte dessa comunhão com você. Porque assim como você fala mal daqueles que estão aqui, você vai falar mal dela também, dessa pessoa.
E como isso é prejudicial, irmão? Principalmente para um líder. Um líder querer crescer no ministério usando as demais pessoas ou outros líderes como escada, fazendo intrigas entre os irmãos. Essa é uma atitude, irmãos, e que é um dos pecados que mais é abominável diante de Deus. É mais abominável diante de Deus. A palavra do Senhor em Provérbios, Salomão escreve, diz em Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19, ele diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina isso no meio do seu povo. Irmão, nós temos que ter muito cuidado contra acusações sobre os servos de Deus. Muito cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que nós vamos falar sobre alguém. Cuidado com o que nós vamos proferir sobre uma liderança ou sobre algum irmão qualquer dentro da igreja. Muito cuidado. Muito cuidado. Lembro-me de um testemunho sobre um pastor de uma certa igreja. Ele tinha acabado de pregar e uma moça se levantou no culto, pediu a palavra e disse que ela tinha um caso com o pastor, que ela teve um caso com aquele pastor. E o pessoal começaram a ficar espantado, a mulher do pastor começou a ficar nervosa, e o pastor disse para ela: minha filha, você está com algum problema? Nunca tive caso nenhum com você. E ela começou a contar detalhes sobre o corpo do pastor. O que o pastor tinha no corpo, uma marca aqui, um negócio ali, coisa essa que só a esposa do pastor poderia saber. E foi um escândalo. A esposa do pastor desmaiou, foi aquele arruaceiro todo, e o pastor não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo. Se reuniram, a liderança das igrejas se reuniram, pegaram e excluíram o pastor, tiraram ele, tiraram o cargo de pastor dele, a esposa se separou dele, e esse pastor foi banido no meio da sua igreja. Passou-se um tempo, essa jovem amadureceu um pouco mais, e um peso na consciência do coração dela não permitia que ela tivesse paz. Deus não permitiu que ela tivesse paz. E ela, na mesma igreja, se levantou e confessou que tudo que ela tinha dito sobre o pastor era mentira, que ela nunca teve caso com o pastor. E perguntaram dela: mas você contou detalhes sobre o corpo do pastor? Aí ela foi explicar, de lembrar aos irmãos que um dia o pastor teve que fazer uma cirurgia de hérnia, ou uma cirurgia de pênis, e ela era enfermeira que cuidou dele no hospital na época. Então ela sabia, ela tratou dele, ela cuidou dele particularmente. Mas ela disse que nunca teve caso com o pastor. A liderança se reuniu e foi em busca do pastor. Pegou a carteirinha dele e foi levar a carteira de pastor para ele. Encontrou ele em um lugar isolado, sozinho, trabalhando na horta. Chegou, sentaram, conversaram com ele, pediram perdão, entregaram a carteira dele, disseram: estamos entregando sua carteira, lhe empossando novamente ao seu cargo de pastor. Ele pegou a carteirinha e disse: vocês vão devolver a minha família também? Vocês vão devolver a minha família? Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado quando nós vamos falar de alguém do povo de Deus, somente com uma liderança. Diótrefes era essa pessoa que queria desacreditar o ministério de João e dos demais irmãos,
e queria provocar esse tipo de calúnia e difamação no meio do povo. Isso não vem da parte de Deus, isso não é de Deus, irmão. Isso é um mau testemunho. Diótrefes é a figura do mau líder. Do mau líder. Essa era uma das características das suas más obras de Diótrefes. Uma outra má obra de Diótrefes que João relata é que ele rejeitava a colaboração dos irmãos. O verso 10, a parte C desse verso diz: e não contente com isso, não contente com o quê? De difamar João, difamar os irmãos com palavras maliciosas, mentindo sobre eles, ele ainda ele rejeitava a colaboração dos irmãos. Ele, não contente com isso, não recebe os irmãos. Irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, e nós vimos isso em João, a própria epístola de João falando, João escrevendo, a Bíblia ela é muito clara na sua exortação, com relação a várias exortações a esse respeito. A palavra de Deus nos ensina a nos desviarmos daqueles que suas posições são contrárias às Escrituras. As Escrituras é muito direta sobre isso. A palavra de Deus diz: vocês precisam se desviar daqueles que são contrários à Escritura. É o que Paulo revela isso. Paulo escreve em Romanos 16, 17 e 18, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Paulo diz: notem esses homens e afastem-se deles. A Bíblia é clara sobre isto. A Bíblia também nos revela e nos exorta a não nos envolvermos com as obras infrutíferas dos incrédulos. A não nos envolvermos com os incrédulos. Estamos na mesma obra, participando das mesmas coisas. Paulo escreve isso aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 6, do versos 14 ao 17, quando ele diz: não vos ponhais em julgo desiguais com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. A Bíblia é muito clara a respeito disso. A Bíblia nos exorta também a não nos relacionarmos com os apóstatas, ou com apostasia. O próprio João, nós já estudamos isso na sua segunda epístola, no versículo 10 e versículo 11, quando ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz cúmplice das suas más obras. E outros textos que nós temos nas Escrituras com essas mesmas exortações. É notória essa Escritura, Deus está nos ensinando: não vos envolveis com essas pessoas, não dê crédito a essas apóstatas, não se envolva com os incrédulos, não se envolva com falsos irmãos. É nítido isso, as Escrituras muitas vezes faz isso. Mas o que Diótrefes estava fazendo aqui, irmãos, era o contrário que Gaio estava fazendo. Ele não estava seguindo nenhum princípio desse aqui. Não era isso que Diótrefes estava fazendo. Ele estava fazendo tudo contrário a Gaio. Enquanto Gaio recebia os missionários, enquanto Gaio cooperava no avanço da pregação da verdade do Evangelho, Diótrefes, de uma outra maneira, de forma intencional, negava a hospitalidade para esses irmãos. E fazendo isso,
Diótrefes se tornava um obstáculo no Evangelho. E se tornando um obstáculo no Evangelho como líder de uma igreja, ele causava o quê? Desânimo aos irmãos no ensino da verdade. Porque os irmãos viam naquele líder uma pessoa que trazia problemas ou dificultava o progresso do Evangelho. Enquanto Gaio era aquele servo, não tinha liderança nenhuma, mas era um servo que animava os outros a progredir no Evangelho. Hoje nós tivemos o testemunho do irmão aqui. E olhando para o testemunho do que nós vimos, só do que ele nos apresenta, olha o quanto isso nos estimulou ainda cada dia mais a viver para o Evangelho. Olha como isso até nos envergonhou de algum momento de saber o quanto nós não estamos fazendo nada, imaginando nós que estávamos fazendo alguma coisa. E quando um homem de Deus vem, nos apresenta o trabalho, nos mostra a dificuldade do campo, o desafio do campo, olha como é que nós ficamos envergonhados. Não para recuarmos, mas para avançarmos. Nos chamar a atenção, testemunho como esse, e progredirmos na fé. E dizermos, precisamos fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é o pastor que precisa fazer, não é o irmão que precisa fazer, é eu preciso fazer. O que eu estou fazendo? Testemunhos como esse, de uma liderança como essa, nos estimula. Nós vimos a dificuldade. E se esse irmão tivesse o problema com o João da sua aldeia? Se ele tivesse o espírito de Diótrefes, como é que ele progrediria no Evangelho diante de tanta dificuldade? Que ele precisava de auxílio para puxar a canoa, de carregar a bagagem, de transportar a canoa para o outro lado, e aí prosseguir na viagem, de novo outra, de novo. Se ele dissesse, não quero ajuda de ninguém. Irmãos, nós não podemos ser obstáculos no Evangelho. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Eu e você precisamos ser aqueles que nós fomos chamados para o ministério de reconciliar pessoas. A igreja, cada um de nós precisamos ser pedra de construção. Precisamos a cada dia mais construir caminhos para o progresso do Evangelho e não ser pedra para tropeço das pessoas. Diótrefes era essa pedra de tropeço. Ele não queria aceitar, só por causa que ele não gostava, não queria ouvir João e não gostava dos irmãos. E por causa disso ele não queria aceitar a ajuda dos irmãos, ele impedia. Ele não queria essa ajuda. E o Evangelho, o avanço do Evangelho estava sendo prejudicado. Por isso que João escreve, chamando a atenção de cada um de nós. Não podemos agir, não podemos ter obras como essa de Diótrefes e viver dessa forma, irmãos. Mas João vem e continua delatando ou relatando as más obras de Diótrefes. Diótrefes, como um mau líder, ele proferia mentiras sobre João e os irmãos. Diótrefes, como um mau líder e um mau crente, um falso crente, rejeitava a colaboração dos irmãos para o progresso do Evangelho. Mas ele ainda ia mais além. João disse que ele, como mau obreiro, ele agia como um ditador. O versos 10 continua dizendo: pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, as más obras dele. E quais eram essas más obras? Proferiam contra João e seus irmãos palavras maliciosas. Não contente com isso, ele não recebia os irmãos, e ainda ia além com as suas más obras. Ele impede os que querem recebê-lo e o lança fora da igreja. Quer dizer, além dele impedir de receber, ele impedia que os irmãos recebessem.
E aqueles que recebiam eram lançados fora da igreja. O espírito de ditador tem que ser feito do meu jeito. Se não for do meu jeito, você está fora. Se não for como eu dito a regra, você está fora. Não faz parte da nossa comunhão. Não faz parte da nossa igreja, da minha igreja. Então tem que ser da forma dele, não conforme a palavra de Deus. Era isso que Diótrefes vivia e fazia. E nós podemos ver, irmãos, definitivamente que Diótrefes foi um instrumento de Satanás na igreja local. Como muitos líderes e muitos crentes têm sido instrumentos de Satanás nas igrejas locais. Agindo como Diótrefes, como essa figura. Diótrefes não somente negava-se em receber os missionários, aqueles que cooperavam na obra do Evangelho, mas ele punia aqueles que vinham a desobedecê-lo, aqueles que recebiam. Você já pensou nesse absurdo? O seu líder, que não recebe, não quer ter comunhão com outro irmão, mas o irmão da igreja, que teme ao Senhor, que quer ver o progresso do Evangelho, que ama a obra do Senhor, recebe o missionário na sua casa. Não, venha para minha casa então, eu vou receber vocês, eu tenho prazer em receber vocês, eu posso ajudar, eu vou dar o sustento para vocês ficarem e depois vocês irem, eu quero cuidar de vocês, é a ordem de Deus, eu preciso cuidar desse povo, desses irmãos. E o líder, quando sabe disso, pega esses irmãos e expulsa ele. Você já imaginou o que é isso? Se acontecesse na nossa igreja? Isso é um espírito de ditador, não de líder, não de pastor, não de temente, homem temente a Deus. Esse é o retrato do mau testemunho, a má influência na obra do Senhor, irmãos, que não pode acontecer no nosso meio. Diótrefes é essa figura de como pessoas que são ávidas, irmãos, por poder, ele impõe a sua vontade, não apenas são disseminadores, da maldade, mas também são impedimentos na expansão do bem. A figura de Diótrefes. Tiago diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Aquele que não sabe que deve fazer o bem, sabe que deve fazer o bem. Tiago 4,17 fala a respeito disso. Se eu e você sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. John Stott, ele, no seu comentário, falando sobre Diótrefes, ele traz algo muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz que o egoísmo vicia todas as relações. Diótrefes difamou o apóstolo João, tratou com pouco caso os missionários e excomungou os crentes leais, porque seu amor era a si próprio e ele queria ter a preeminência de todas as coisas. Isso é Diótrefes. E esse espírito de Diótrefes ainda está pairando sobre muitas igrejas nossas. Como eu disse no outro momento, eu conheço alguns líderes com espírito de Diótrefes, que seguem essa mesma cartilha de Diótrefes. A mesma cartilha. Se João fosse escrever sobre ele, para a nossa igreja local, iria pegar essas figuras e escrever a mesma coisa sobre eles. Parece que não aprenderam nada com o que João está exortando. E a ideia que João está trazendo essa figura é exatamente chamar a nossa atenção, para que nós não venhamos desestimular a igreja do Senhor, não desestimular irmãos na questão da transmissão do Evangelho e da pregação da verdade, do ensino da verdade, por maus testemunhos. Quantas nossas igrejas têm sofrido, irmão, por maus testemunhos, por maus exemplos, que causam ruptura dentro da igreja, abrem feridas,
trazem máculas dentro da igreja, e muitas delas às vezes insanáveis. E pode vir pastores sobre pastores, melhores pastores, e aquele problema vai continuar. Nós precisamos observar acontecimentos como esse aqui, que João traz, e trazer aplicações para nossas vidas, irmãos. A ideia de João é que eu e você venhamos olhar testemunho desse mau líder, desse mau crente, e não venhamos copiá-lo, irmãos. Não venhamos viver assim. E que João faz depois que ele apresenta essa figura? João vai fazer um apelo a Gaio. E não somente a Gaio, mas a todos nós. E onde está esse apelo? No verso 11. Ele diz o seguinte no verso 11. Depois de tudo que ele fala da característica de Diótrefes, das suas más obras, ele vai apelar para Gaio da seguinte forma e a todos nós. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então, qual é o apelo de João para Gaio e para todos nós? Não imitemos homem como Diótrefes. Não imitemos homem como Diótrefes. E uma das coisas que João diz aqui é exatamente, irmãos, para não deixarmos a má influência como esta de Diótrefes tomar conta de nossa vida e da nossa comunhão cristã. Não venhamos permitir isto. Que má influências como essa venham tomar conta da nossa vida, da nossa comunhão cristã. Por isso que João diz: amados, não siga o mal, mas o bem. Pedro repete isso. Pedro escreve da mesma forma para nós e para a igreja local, para os irmãos. Em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 11, Pedro diz o seguinte: aparta-se do mal e faça o bem, e busque a paz e siga. É assim que precisamos viver: nos apartarmos do mal, buscarmos o que é o bem, e esse bem não é o nosso bem, é aquilo que é conforme a vontade de Deus, é aquilo que agrada ao Senhor. Não é o nosso bem, não é o que nós achamos que é o bem, é buscarmos ao Senhor, e buscando ao Senhor, buscando a paz do Senhor, nós venhamos segui-la cada dia mais. O relacionamento, irmãos, com Deus, o relacionamento com a sua palavra e com o seu povo, deve, irmão, permear toda a nossa vida, deve permear todo o nosso pensamento, toda a nossa conduta. Essa comunhão, esse relacionamento com Deus, e esse relacionamento com a palavra de Deus, esse relacionamento com o povo de Deus, é que tem que fazer parte da nossa vida, é que tem que ser a essência da nossa vida. Nós estamos aqui hoje por causa disso, desse relacionamento. E dessa forma, meus irmãos, as Escrituras nos traz alguns ensinos para nossas vidas, que é de forma salutar, é de forma muito relevante. Primeira coisa, irmãos, nós não venhamos adquirir hábitos contrários à palavra de Deus e os seus preceitos divinos, para mantermos uma comunhão, para buscarmos o bem, para que nós venhamos seguir o bem, para que venhamos fazer o bem, para que venhamos ser caracterizados como aqueles que viram a Cristo, viram a Deus. Não venhamos adquirir hábitos contrários à palavra de Deus e os seus preceitos. Em Êxodo capítulo 32, Moisés chama a atenção do povo. Lembra que o povo está ali a linha para entrar em Canaã. E ele diz o seguinte: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria,
para torcer o direito. Não façam isso, ele diz. Não vá querer seguir a maioria só porque é a maioria. E assim vocês vão distorcer o direito, a justiça de alguém. Não sigas essa multidão que fazem o mal. Não façam isso. Ele chama a nossa atenção. Chama a atenção de todos nós. E o que nós temos visto no mundo? É exatamente o contrário, né? Seguindo a multidão. Mesmo estando errado, as pessoas aplaudem, as pessoas aprovam, as pessoas assinam embaixo aquelas ações más, distorcendo o direito do outro. É isso que estamos vivendo no mundo, irmãos. É isso que o espírito de idiotas ainda está nesse mundo. E às vezes isso acontece muito dentro das igrejas. Eu comprovei e eu vivi isso. Mesmo por causa da multidão, certos irmãos acompanhavam aquela multidão. E aí eu fui notando que esses irmãos não tinham caráter próprio de cristão. Não tinham um caráter próprio de cristão. Eles iam com a massa. Eles iam com os demais. Não façam isso. Lembre que eu falei, e eu tenho falado, a Bíblia diz o que é certo e o que é errado. Não siga a massa. Seja diferente. Se está todo mundo falando uma coisa que está errado e você está vendo que aquilo está errado, se levante e se ponha contrário. Está errado. Não é errado não porque eu digo que está errado porque a palavra de Deus diz que está errada. A palavra de Deus diz isso e isso. E pronto. Moisés traz esse ensino para nós. Mas a palavra de Deus também traz um ensino para os jovens. Para a sua comunhão, para esse relacionamento com Deus, com a palavra de Deus e com o povo de Deus. Para que isso faça parte da sua vida. A palavra de Deus diz para os jovens o seguinte: jovens, não procurem imitar as práticas de seus amigos. Se esses seus amigos estão contrários à palavra de Deus, à vontade de Deus para a sua vida, não siga, não acompanhe, seja diferente. É isso que Provérbios capítulo 1, no versos 10 ao versos 16 diz: filho meu, se pecadores te seduzirem, não consinta. Se eles disserem, vem conosco, ponhamos-nos em espera por sangue, deixemos-nos emboscar o inocente sem motivo, vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com ele, refreia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar o sangue. Desvie-te. Isso é fazer o bem, isso é desviar-se do mal, isso é conhecer a Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Se você nasceu de novo, sabe qual é o imperativo para a sua vida? Desviar-se do mal e praticar o bem. Desvia-te do mal e pratica o bem. Porque fazendo isso, tu tem uma característica de relacionamento genuíno com Deus. Você tem um exemplo positivo para a pregação. Você tem um exemplo positivo para o ensino do Evangelho para as outras pessoas. Você será exemplo positivo para os demais. João diz: quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, irmãos. Em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, no versos 20 e 21, João relata, quando Jesus diz que todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de suas obras sejam manifestas,
porque feitas em Deus. Então Jesus Cristo diz: aquele que pratica o mal não vem para a luz, porque a luz vai revelar quem são eles. Mas aquele que pratica o bem, João declara, relata o que Jesus Cristo fala, ele se aproxima da luz, e essa luz manifesta as suas obras, porque são feitas em Deus. Deixa eu finalizar, concluir aqui, e aplicar algumas coisas para nossas vidas, de tanto que João traz nesses 3 versículos que nós vimos, a respeito de Diótrefes, e o último apelo como para todos nós, falando a Gaio. Irmãos, o que eu quero trazer como ensino para nós, todos nós, é o que eu disse anteriormente, quando nós começamos a falar sobre essa epístola. Nós estamos carentes de bons exemplos para seguirmos. Nós estamos carentes de bons exemplos. Mas uma coisa nós podemos ter com toda certeza a respeito do que João fala sobre Diótrefes: ele não é um exemplo a ser seguido. Uma coisa nós precisamos tirar aqui, que essa figura aqui, ele não é exemplo de crente, não é exemplo de líder, não é exemplo de servo, não é exemplo de nada para ser seguido. Ele está aqui exatamente para nós não seguirmos. Está escrito sobre ele para nós nos desviarmos de pessoas e de espírito como dele. Se nós olharmos na história, existiram homens que foram dignos, irmãos, de serem imitados. Não que essas pessoas, não que esses homens, eles foram perfeitos, tá? Não tiveram pecados, não é isso. Mas que era um homem tementes a Deus, mesmo com suas falhas, mesmo em algumas ocasiões pecando, mesmo falhando. Mas qual era o intuito deles? Sempre glorificar a Deus com as suas vidas. Sempre. Olha a história dos mártires. Tem um livro do John Fox chamado Os Mártires. Leia sobre ele. Leia sobre ele. Olha o exemplo de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Leia sobre isso, Hebreus 11. Querem testemunha? Querem um exemplo para seguir? Está ali. Quando nós olhamos para o nosso tempo, ainda existe aqueles homens, aqueles que honram a Deus. Existem homens que buscam a todo custo realizar a obra do Senhor com tremor e temor. A estes homens nós devemos imitar a fé. Como Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repito às vezes, e eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só preocupam com as coisas terrenas. Paulo diz: observem isso, procurem aqueles a quem imitar. Mas precisamos lembrar de uma coisa, irmãos, olhando e lendo sobre o que João traz sobre Diótrefes. O bem não está em nós. Lembrem disso. O bem não está em você. O bem está em Cristo. É em Cristo e não em nós. Então nós temos que buscar imitar a Cristo, seguir a Cristo, honrar a Cristo com a nossa vida. É dessa forma, irmão, que nós não vamos ser achados em falta como Diótrefes. Ele revela a característica do falso líder. Ele revela a característica do não convertido. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, 9 e 10, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aos da família da fé. Então, meus irmãos, a minha oração ao Senhor é que cada dia mais o Senhor nos ajude
a ter uma vida que reflita o seu caráter e a sua glória, e nos afastemos de pessoas e do espírito de Diótrefes. Lembrem disso, nós temos que imitar aqueles que buscam a glória de Deus e não a glória dos homens. Que Deus seja glorificado, irmãos, em nossas vidas. Amém.